fazendo aqui e em sua vida, amém? E eu quero começar lendo um texto que provavelmente vou usá-lo novamente para encerrar esse culto. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 em diante diz assim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 em diante diz: agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança confirmada no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Acabamos de cantar uma música que diz: Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Diga: Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Agora, esse texto ele conclui, aqui é o apóstolo Paulo trazendo a instrução da ceia do Senhor. Ele ouviu do Senhor, ele disse: o que eu ouvi, o que eu recebi, é isso que eu compartilho com vocês. E então ele começa a trazer a instrução da ceia e termina dizendo que devemos fazer isso em memória dele até que ele venha. Então esse texto é o mais usado nos cultos de ceia, porque ele fala tanto da nossa aliança, porque Jesus disse: esse cálice é a nova aliança. O cálice representa o sangue de Jesus, o qual foi vertido naquela cruz e abriu para nós a porta de um novo momento na história, aonde nós hoje desfrutamos de uma aliança superior, firmada em superiores promessas. Mas esse texto ele conclui falando tanto da aliança como de um retorno eminente de Jesus Cristo para buscar a sua igreja, a sua noiva. Sabe, queridos, quando eu olho para a figura de um casamento, as pessoas não decidem casar num dia e casam no outro. Normalmente os mais apressadinhos até levam alguns meses, ainda que poucos. Mas existe um processo de preparo. Quando um casamento é decidido, existe uma preparação. Muitas escolhas são feitas: o lugar, o vestido, a comida, o que vai ser oferecido, como será a cerimônia. E geralmente quando eu celebro uma cerimônia, eu digo para os noivos: quem manda no casamento são vocês. É vocês que dirão como deve ser. Porque os noivos, eles têm essa liberdade de escolher como deve ser. Agora, a mensagem que é trazida é diferente. Essa está a cargo do Espírito Santo. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que um casamento não começa do dia para a noite. Quando eles firmaram um compromisso, uma aliança foi colocada e estão se preparando para o casamento, começam muitas atividades, muitos compromissos, muitas coisas a serem organizadas e preparadas, porque o dia está chegando. A questão é que quando a Bíblia ela relata acerca do arrebatamento da igreja, está dizendo que o noivo viria buscar a sua noiva. Isso significa o quê? Que a noiva ela precisa se preparar. Assim como uma noiva natural, ela se prepara, ela se organiza, ela organiza as coisas, ela está ali trabalhando para um propósito. Assim a igreja, ela deve estar se preparando para aquele dia glorioso, onde nós iremos nos encontrar com o nosso Senhor nos ares. Agora, esse texto ele fala desses dois aspectos. Fala da aliança e do arrebatamento. Este cálice é a nova aliança e devemos fazer isso até que Ele venha. Ou seja, todo culto de ceia é uma oportunidade maravilhosa de celebrar tanto a aliança como a expectativa do retorno. Eu não sei quanto a você, mas o meu coração ele tem uma expectativa tão grande, mas tão grande. Eu espero cada dia como se fosse aquele dia. Sabe, queridos, muito se tem falado sobre o arrebatamento, menos do que devia, na verdade. Deveríamos falar mais sobre isso, porque isso traz um senso de temor sobre a igreja. Mas sabe, muito se falou ao longo da história da igreja sobre o arrebatamento, e alguns, por pensar que está demorando muito, dizem: Jesus vai voltar e dessa vez é de verdade. E eu digo para você que sempre foi verdade.
A única diferença é que agora está mais perto, os sinais estão mais evidentes, não tem como negar, o cenário está pronto. Quando Jesus veio a primeira vez, todo um cenário foi criado. Basta você entender um pouquinho acerca da história da igreja e você vai perceber que um cenário foi construído para a primeira vinda, mas o cenário da segunda, da volta do Senhor para buscar a sua igreja, já está pronto. Agora, o texto que nós lemos deixa isso tão claro, mas tão claro, que ele finaliza dizendo até que ele venha. Diga até que ele venha. Diga até que ele venha. Diga eu congregarei até que ele venha. Diga eu congregarei até que ele venha. Está falando o quê? De um período, até que, perceba o texto, até que ele venha. Até que fala de um período de tempo, onde aquele que veio virá de novo. Até que fala de um período de tempo. Aquele que veio virá. E o próprio Jesus, ele disse que iria preparar lugar para mim e para você, e voltaria para nos buscar, e isso está explícito em João capítulo 14. Eu estou pegando alguns textos aqui da mensagem anterior para entrar na mensagem do último culto dessa noite, mas é importante criar uma base para você. João capítulo 14, a partir do versículo 1 até o 3, diz assim: não deixem que seu coração fique aflito. E aqui, quando nós vamos ler a sequência do texto, nós percebemos que Jesus, ele começa a falar justamente de que ele estaria voltando para o Pai, mas que ele voltaria também para buscar a sua igreja. Ele iria para o Pai, mas ele ia preparar lugar e voltaria para nos buscar. É isso que ele fala. Mas ele começa dizendo o seguinte: não deixem que o seu coração fique aflito. E o que isso me mostra? Isso me mostra que um coração aflito é um coração que não sabe para onde vai depois que partir desse mundo. Escute o que eu vou dizer para você. Se você está nessa igreja e não sabe qual é o seu destino, você está em apuros. A nossa missão é para ser cumprida aqui nessa terra, mas o nosso destino é o céu. O nosso destino é para estarmos para sempre com o Senhor, e nós precisamos ter essa convicção no nosso coração estabelecida. Quando isso está estabelecido, acabam-se os medos, acabam-se as aflições, acaba-se a ansiedade. Por quê? Porque eu sei que aquilo que me aguarda é muito melhor do que aquilo que eu já vivi. Então ele diz: não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Agora preste atenção no que Jesus diz: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. O que pode ser melhor do que um lugar preparado por Jesus? Eu citei esse exemplo no culto anterior e disse: olha, quando você vai ser recebido na casa de alguém que gosta de você, normalmente eles preparam um ambiente, preparam um quarto, botam até algumas guloseimas lá, eles criam um ambiente para te receber com honra. Quem gosta de você faz isso. Agora, se você se sente honrado quando alguém prepara um ambiente para te receber, imagina um ambiente preparado por Jesus. Porque ele disse isso: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Mas enquanto estivermos aqui, Ele nos deu o seu Espírito, o Espírito que é santo. A Bíblia o chama de Consolador, de Ajudador, de Paracletos. Sabe o que é o Espírito Santo? É o nosso auxílio. Aquilo que está escrito em Salmo 46, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia de angústia. Ou seja, é o papel do Espírito Santo. Ele é o nosso socorro nos dias mais difíceis da sua vida. Quando parece que todo mundo te abandonou, existe um socorro de Deus pronto para se manifestar na sua vida. É o socorro do Espírito Santo. Então, enquanto estivermos aqui esperando esse dia glorioso, o dia em que o Senhor voltará para nos buscar, a Bíblia diz que Ele nos deu o seu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, o nosso consolador, além de ser também o penhor da nossa herança. E sabe, queridos, eu quero ler um texto com vocês que vai deixar isso mais claro.
João capítulo 14, a partir do versículo 16. Eu vou pedir um pouquinho mais de retorno, gente, que a minha voz está se acabando aqui do terceiro culto, fica complicado. Se eu não me escutar, eu vou compensar na voz e vai ficar ruim. Só um pouquinho mais, tá ótimo. João capítulo 14, a partir do versículo 16 até o 21, diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador. Ei, você tem um encorajador, você tem alguém que te põe de pé, você tem alguém que te levanta todos os dias. O Espírito Santo, o encorajador, está te puxando para cima. Oh, glória a Deus. E Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Meu Deus, Ele nunca nos abandona, nunca nos desampara. E aí diz, quem é esse encorajador que nunca nos deixa? Diz, é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Perceba, é Jesus falando aqui aos discípulos, e Ele era a representação do Espírito Santo, porque Jesus, ele era habitado pelo Espírito. Então Ele estava dizendo, olha, esse encorajador, Ele está com vocês agora, representado por mim, mas está chegando um tempo que Ele estará em vocês. E aí o texto continua e diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus está se despedindo aqui, Ele está passando instruções, Ele seria assunto aos céus, e Ele diz, ei, fiquem tranquilos, porque eu não os deixarei órfãos. Eu imagino que um sentimento de orfandade estava tentando roubar o coração dos discípulos, porque Ele estava se despedindo, e Ele diz, ei, não se sintam assim órfãos, porque eu voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Meu Deus do céu. Olha o que está escrito aqui, gente, pelo amor de Deus. Vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês estão em mim. Quem está em Cristo aqui? Vocês estão em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Quem ama o Senhor aqui? Sabe quem ama o Senhor segundo esse texto? É quem aceita os mandamentos, a palavra, e obedece a palavra. Não adianta levantar a mãozinha para cima na hora do louvor e dizer, Senhor, eu te amo. Você ama o tanto que você obedece. É isso que esse texto está dizendo. E aí continua dizendo, e porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a cada um deles. Eu quero ler um outro texto com vocês, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 13 até o 14, diz assim: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. Quantos têm ouvido a verdade aqui nessa igreja? Quantos têm ouvido a palavra da verdade nessa igreja? Aqui está dizendo, agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, quem creu em Cristo aqui? E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo, diga selo, o selo do Espírito Santo que havia prometido. E aí diz, o Espírito é a garantia. Numa outra versão diz penhor, que é a mesma coisa. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor da sua glória. O que esse texto está dizendo? Que Jesus foi assunto aos céus, mas Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós, e esse Espírito Santo que habita em nós é o selo, é a garantia, é o penhor da nossa herança, ou seja, até que Ele nos resgate como sua propriedade, nós temos um selo que nos garante, temos um penhor que nos garante. E penhor no contexto da época era algo muito comum. Ou seja, Jesus estava entrando na linguagem que os discípulos entendiam.
Porque o penhor, ele acontecia quando alguém ia comprar algo sem ter o valor total. Ele queria comprar algo, mas não tinha todo o valor. Então o que ele fazia? Ele dava um penhor ou um sinal. O penhor era um sinal, como garantia de que voltaria depois, num outro momento, para quitar o restante do pagamento e levar aquilo que foi comprado. Está dizendo o que com isso? Que o Espírito Santo em nós é o penhor, é a garantia de que Jesus vai voltar para nos buscar e para nos levar. É como quando você entra numa loja e está lá aquilo que você quer comprar e levar para sua casa, mas você não pode, porque tem uma plaquinha escrito reservado. Ei, você foi reservado. Ei, e há um penhor que garante que você é possessão do Senhor, você é propriedade exclusiva do Senhor, você é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido do Senhor. Oh, aleluia! Ou seja, o Espírito Santo em nós é isso, é o penhor da nossa redenção total, aonde não somente o Espírito, mas o Espírito e a alma e o corpo serão totalmente redimidos no dia do arrebatamento, quando o Senhor vier para nos buscar. Agora, o penhor também significa que ninguém pode tocar, porque já temos um dono. Lembra do exemplo que eu dei, da plaquinha, reservado, ninguém toca, ninguém leva, já tem um dono, só falta vir buscar. Ninguém toca, ninguém leva, ninguém faz nada, nenhum dano chega a você, porque só falta ele vir te buscar. Oh, aleluia! O sinal da garantia já foi dado, o penhor já foi dado, é o Espírito Santo. Estamos guardados nele e para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a Bíblia diz em 1 João capítulo 5 que aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Está dizendo o que com isso? Que quando você entrega a sua vida a Jesus, naquele momento você nasceu de novo. Você nasceu a primeira vez do seu pai e da sua mãe, mas agora você nasceu de Deus. E quando você nasceu de Deus, Ele depositou em você o penhor. O penhor é o Espírito Santo, é a garantia de que naquele dia glorioso Ele virá para te buscar. Oh, glória a Deus! Mas não podemos ignorar que nós estamos num mundo que jaz no maligno, queridos. Entenda uma coisa, nós somos propriedade exclusiva do Senhor, mas ainda estamos nesse mundo, um mundo do qual a Bíblia diz que é um mundo que jaz no maligno, ou seja, o mundo está debaixo da influência de Satanás. Nós não podemos ignorar essa verdade. Inclusive a Bíblia diz: não ignoreis os seus ardis, os seus intentos. O fato de sermos de Deus não significa que não seremos muitas vezes atacados por Satanás. A questão toda é que aquele que é nascido de Deus, ainda que seja atacado, prevalece, porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oh, aleluia! Agora, estamos nesse mundo sim, um mundo que está debaixo da influência de Satanás, que trabalha arduamente para nos derrotar. E é por isso que Jesus ele nos deu um alerta lá em João 16:33, dizendo, olha o que diz João 16:33, vou ler para você, diz: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, eu venci o mundo. Está dizendo o que com isso, queridos? Que no mundo tem pressão, tem sim, para crente e não crente. Tem dificuldade para todo mundo. O fato de você ser crente não quer dizer que você não vai ter problema, mas quer dizer que você pode superar qualquer problema, porque o maior habita em você. A questão toda é que Jesus vem dizendo: no mundo haverá aflição, porque o mundo jaz no maligno. Satanás é o Deus deste mundo, porém nós não somos desse mundo. E é por isso que Jesus disse: ainda que vocês estejam no mundo, naturalmente estando no mundo, mas espiritualmente, se estiverdes em mim, vocês terão paz. Paz aqui é shalom. Shalom é nada quebrado, nada faltando, vida abundante operando, prosperidade plena, suprimento divino, saúde divina. Está dizendo o que? Você está guardado debaixo do poder protetor de Deus. Jesus diz: em mim vocês terão paz.
Isso vale para algumas pessoas que talvez estejam aqui, que estão pensando: rapaz, eu não encontro paz em lugar nenhum. A sua paz é só em Jesus. Ele é o príncipe da paz. E Jesus não é religião, Jesus é a resposta que você precisa. Oh, aleluia. Agora entenda, o mundo ao qual nós estamos expostos, queridos. Esse mundo ele está trabalhando para que nós tenhamos problemas de saúde mental. Talvez tenham algumas pessoas aqui da área da saúde mental, e se eu falar alguma asneira, pode me corrigir, porque eu quero aprender também. Mas nunca antes na história houveram tantas pessoas com problema de saúde mental como agora. Eu falo isso baseado nos aconselhamentos que nós temos. Os últimos 5 anos é uma sucessão de pessoas com problema de saúde mental. E pasmem, muitos deles crentes. Na verdade, no nosso contexto, a maioria crentes. Está dizendo o que? Que Satanás, ele não escolhe vítimas, ele pega desavisados. Agora, hoje, tudo está muito conveniente para que as pessoas vivam emocionalmente dependentes, ou mentalmente dependentes. Sabe por quê? Porque tudo está na ponta dos nossos dedos, nos nossos smartphones. É ou não é verdade? Isso aqui faz com que o mundo esteja na palma da nossa mão. É ou não é verdade, gente? Isso, eu me lembro da época que eu comecei a ter o primeiro contato com a tecnologia, na época que eu era representante. O máximo que a gente conseguia era tirar uns pedidinhos naquele aparelho que 2 horas depois não tinha mais bateria. Era uma encrenca. Hoje você carrega o mundo na sua mão. É ou não é verdade? Você quer saber notícia do Japão? Aqui. Você quer conversar com alguém do outro lado do mundo? Aqui. Você quer se expor a algo que está acontecendo em outro lugar? Aqui. O mundo está na palma da nossa mão. É ou não é verdade? A questão é que o mundo jaz no... Aqui está a chave, queridos. Entenda uma coisa. Isso que eu estou falando é tão grave e começa muitas vezes desde criança. Quando os pais, para poderem se ver livre, né, daquela criança que às vezes está ali atrapalhando a sua conversa com outras pessoas, o seu horário de lazer, a sua hora da sua refeição, ou algum outro momento, sabe o que elas fazem? Elas colocam um aparelho na mão da criança. Começou ainda quando era bebezinho. Sabe, ano passado eu estava no Rio de Janeiro ensinando uma matéria do Rema, hospedado num hotel, e todas as manhãs eu descia para tomar café. E todas as manhãs descia uma família, um casal, 2 crianças. Um maiorzinho devia ter talvez uns 7 anos, e outro de uns 3 anos mais ou menos. E eu me lembro que aquele casal, eu às vezes chegava um pouco antes, às vezes eles já estavam lá e eu chegava depois, mas a gente sempre se encontrava no mesmo horário. E eles sentavam ali, e eu me lembro dos pais, né, pegando as comidas lá para as crianças na mesa, e um grita para cá, outro grita para lá, e cada um com o celular da mãe e do pai. Olha só, um com o celular da mãe, outro com o celular do pai. E aí sentavam na mesa, e eu assistindo aquela cena, e o Senhor falando comigo. E aquelas crianças no celular, e o pai pegava a comida e enfiava na boca, e a criança nem olhava para o pai, só fazia assim, ó. E o pai enfiava na boca. E a mãe enfiava na boca, e choro daqui, choro dali. E daqui a pouco, aquele homem, ele tinha uma responsabilidade, e ele dizia: filho, por favor, olha só, olha a cena ridícula. Filho, por favor, me empresta o celular um pouco, que o pai precisa fazer uma ligação. Aí a criança não emprestava, não dava para ele, e o pai pegava, e era um estardalhaço, era uma confusão, uma anarquia. Aquela criança se atirava no chão, esperneava, ela entrava em crise de abstinência. Esta era a cena ridícula que eu via todas as manhãs por quase 20 dias. Eu tinha vontade de sair da minha mesa e sentar lá e conversar com eles. Mas você sabe que isso poderia gerar até um problema maior. Então, eu assistindo aquela cena e presenciando aquilo que Deus estava falando comigo. E eu entendo que aquilo tinha um propósito, era Deus me ensinando coisas para ensinar coisas para você. A prova de que aquilo não funciona, porque começa desde cedo. Ah, eu preciso fazer comida, então bota um celular na mão da criança. Eu preciso conversar com fulano, bota um celular. Você vai para o restaurante, está o pai e a mãe comendo, a criança está ali. É ou não é verdade, gente?
E a prova que isso não funciona é que nunca antes se ouviu falar de tantas crianças, adolescentes e jovens tristes, ansiosos e deprimidos, e até mesmo se mutilando. Se funcionasse, essas coisas não estavam tão evidentes hoje. Então aquilo que é um escape para o pai é um poço para os filhos. Você está comigo? Sabe, queridos, lembra do que eu falei? Um smartphone, eu não estou fazendo uma apologia contra a tecnologia. Eu estou dizendo que o mundo está nas nossas mãos através de um aparelho. Só que o mundo jaz no maligno. E quando você coloca um aparelho na mão de uma criança, e muitas vezes sem ter um controle, você está colocando um mundo maligno na mão de uma criança que não sabe como gerir aquilo. E aí está o resultado: crianças depressivas, crises de ansiedade em adolescentes, adolescentes se mutilando. Sabe que nós precisamos entender que isso não é algo normal dessa época que estamos vivendo. Definitivamente não é. Ah, pastor, mas isso é normal. Está acontecendo com fulano, com beltrano, com ciclano. Então pode acontecer com a minha família também. Vai ser conforme você crê. Mas não é normal. Diga, não é normal. Diga, não é normal. Diga, criança depressiva não é normal. Diga, adolescente se mutilando não é normal. Queridos, não é normal. Agora, nunca antes se viu tantos adolescentes e jovens se mutilando. E escute o que eu vou dizer para você. Eu quero que você pegue isso como uma revelação, tá? Eu garanto para você que a mutilação é algo espiritual e demoníaco. E eu posso provar pela Bíblia para você. Eu não falaria algo que eu acho. Eu estou falando algo que eu tenho certeza, porque eu descobri aqui. Mutilação é algo espiritual e demoníaco. Sabe, lá em Mateus capítulo 5, traz o relato do endemoniado de Gadara. Não sei se você lembra desse texto. Naquele texto a Bíblia diz que ele se cortava com pedras. Está entendendo? Ele estava endemoniado e ele se cortava com pedras. Ou seja, isso me prova que a automutilação é uma atividade demoníaca. Eu não estou dizendo que toda pessoa que se mutila tem um demônio alojado nela. Eu estou dizendo que a influência que levou ela a ter aquele comportamento é demoníaca, é diferente. Tá? Só para você ser, não sabe, então a minha filha estava endemoniada, meu filho estava, não. A influência que operava naquele momento era uma influência maligna. E talvez começou porque nós colocamos nas mãos dos nossos filhos um mundo que jaz no maligno, quando não tinha maturidade para fazer a gestão desse mundo. Agora não para por aí. O mesmo texto diz que Jesus, ele expulsou aquela legião de demônios. Depois você leia. Diz que Jesus expulsou aquela legião de demônios, os quais entraram nos porcos. Aqueles porcos, eles se lançaram num precipício, num despenhadeiro, e morreram afogados na água. Lembra do texto? Agora você já parou para pensar que aqueles porcos, eles já estavam ali bem de boa antes? Não, nós precisamos pensar. Aqueles porcos, porque os demônios, eles saíram daquele endemoniado e entraram nos porcos, e os porcos se precipitaram num despenhadeiro e morreram afogados. Agora, você já parou para pensar que aqueles porcos já estavam ali antes, bem tranquilos, bem de boa, mas uma atividade demoníaca os fez se suicidarem? Isso me prova o quê? Que pensamentos suicidas e automutilação é resultado de atividade ou de ação demoníaca. Eu não estou dizendo que toda pessoa que se mutila tem um demônio nela, mas que tem uma influência demoníaca, tem.
E eu provo isso, e eu fico firmado nessa verdade. Você pode até me processar se você quiser, eu não estou nem aí. Eu estou falando para você, Bíblia é a realidade. Qualquer pessoa que tem pensamentos suicidas, influência demoníaca. Qualquer pessoa que se mutila, influência demoníaca. Porque aquele endemoniado se mutilava, automutilava. E os demônios que saíram dele entraram nos porcos, que se suicidaram. Ou seja, pensamentos suicidas também são ações demoníacas. Rapaz, pegou um outro rumo a mensagem de agora de noite. Mas eu estou seguindo, porque eu sei que pessoas aqui precisam ouvir disso, para não aceitar como normal aquilo que não é normal. Ei, não é normal, definitivamente, pai, mãe, não é normal. Eu posso provar isso trazendo um exemplo. Imagina, você vai numa aldeia, numa comunidade remota, onde não há essas conveniências da tecnologia que nós temos aqui. E onde, sabe, o mundo que jaz no maligno não é colocado nas mãos daquelas crianças. Por quê? Porque elas estão numa comunidade que não tem acesso a essas conveniências que nós temos. Então o mundo que jaz no maligno não é colocado nas mãos delas. Lá também não tem crianças deprimidas. Lá não tem crianças se mutilando, ou crianças com pensamentos suicidas. Então nós começamos a descobrir a origem disso tudo. Pelo contrário, em comunidades assim, o que você vai ver? Você vai ver crianças felizes jogando bola. Você vai ver crianças subindo em árvores. Você vai ver as crianças brincando com uma lata velha. Pega uma lata, transforma num carrinho e está brincando, e é feliz. Aí você dá um iPhone 15 para um bendito do abençoado e acha que é ruim, e está se enterrando num poço cada vez mais. Tá tudo bem, gente? Eu não estou dizendo que tem demônio no smartphone. Eu tenho um. Eu estou dizendo que o demônio pode estar fora, influenciando você a acessar o que não deve. Entenda, eu não estou aqui fazendo uma apologia contra o uso da tecnologia. Não. Mas simplesmente te alertando sobre a influência que essas coisas podem trazer sobre os nossos filhos. Sabe, queridos, alguns dizem que pregar o evangelho no passado era mais difícil. Quem já ouviu isso? No passado o pregador fulano de tal subia numa mula, andava 20 quilômetros para pregar o evangelho lá na comunidade tal. Aquele sim que era um pastor de verdade, não esses aí que andam de carro com ar condicionado. Se você pensou assim, olha para frente, ri. Ninguém vai achar que foi você que foi tão carnal para pensar isso. Porque alguns pensam assim, pregar o evangelho no passado era muito mais difícil. Agora, eu digo que pregar hoje pode ser até mais fácil, mas consolidar as pessoas na fé está mais difícil, por causa das distrações desse mundo. Naquela época era mais difícil pregar, mas era mais fácil ser aceito. Era mais fácil consolidar, porque não havia tanta distração. Hoje você prega, a pessoa vem para frente se rendendo a Jesus. No domingo, na segunda-feira está assistindo pornografia e botou fora tudo que recebeu no domingo. Porque as distrações do mundo estão empurrando aquela pessoa para um poço de problemas, um lamaçal, um charco de lodo. Sabe, queridos, eu sei que eu estou falando pelo Espírito da profecia aqui. Eu tinha proposto falar algo e eu estou pegando um caminho diferente. Por quê? Porque eu sei que Deus quer tratar situações aqui. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não vacile, não se distraia, porque o diabo, ele está ao derredor, buscando quem possa tragar. A boa notícia é que ele não pode tragar a todos. A má notícia é que ele pode tragar alguns. Quem ele pode tragar? Quem está vacilando. De onde está tirando isso? Da Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículo 23 ao 25. Hebreus 10, verso 23 ao 25. Diz assim: apeguemos-nos firmemente, sem vacilar. Diga, sem vacilar. Rapaz, tinha uma musiquinha do tempo que eu era recém-convertido. Quer dizer, do tempo que eu era do tempo que eu era mais feio, gente. Agora estou mais bonito, né? Como é que era? Como é que é?
Não, quem tem uma voz para cantar? Fernanda? Ô Rafa, com isso. Esse aqui é das antigas. Vai que tu consegue. Sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Tá bom. Agora, olha o que o texto diz, gente. Apeguemo-nos firmemente. Diga firmemente. Ei, no reino de Deus não tem lugar para crente frouxo. Se você está em cima do muro, você pode cair para o lado errado a qualquer momento. Cuidado com essas coisas. Não seja vacilão. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar. Diga, sem vacilar. Olha para quem está do lado e diga, irmão, não vacila. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar. Diga, sem vacilar. Aí diz o que é que nós devemos nos apegar: a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Por isso que mês a mês nós damos uma injeção de ânimo em você ser um missionário nessa terra, praticando boas obras, levando Jesus através de não só de palavras, mas também de ações. Porque a Bíblia dá respaldo para isso. E diz, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns. Eu gosto de uma outra versão que diz, e não deixemos de congregar. Diga, eu não vou deixar de congregar. Porque a Bíblia diz, não é porque o seu pastor diz. Porque quem deixa de congregar está em algum lugar que está debaixo da influência de Satanás. Quando você troca o congregar por alguma coisa, você está abrindo brecha. Rapaz, olha só, saiu do ambiente espiritual, se tornou mais vulnerável. Está comigo? Não estou dizendo que tudo que você faz quando não congrega é errado. Eu estou dizendo que você se afastar do convívio da família da fé vai te tornar uma ovelha mais fraca, desgarrada, suscetível, vacilão. Obrigado, Alisson, pelo amém. O Alisson é tão crente que dá uma arrochada e diz, amém, pastor. E não deixemos de nos reunir ou de congregar como fazem alguns. Ei, você não é alguns. Você não é alguns. Você é crente até os dentes. Pelo amor de Deus. E diz, mas encorajemo-nos mutuamente. Aqui está a parte principal. Sobretudo agora que o dia está. Que dia é esse? É o dia em que o noivo vai buscar a sua noiva. Por quê? Porque a noiva é a igreja. E Jesus vai voltar para buscar o que? A sua igreja. Por isso a importância de ser igreja. Porque Jesus vai buscar a sua igreja. Eu sou a igreja. Quem mentiu para você? Sozinho você não é a igreja. Nós somos a igreja. Sabe, é justamente o que eu estou fazendo nessa noite, te encorajando a ficar firme sem vacilar, porque em breve Ele virá para nos buscar. E Ele mesmo disse, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Sabe, é necessário pregar sobre a volta de Jesus, porque isso traz centralidade de Cristo para o meio da igreja. Sabe, essa igreja é uma igreja cristocêntrica. Se um dia você perceber que parou-se de falar de Jesus e começou a falar mais dos indivíduos, então nós nos corrompemos. Isso não vai acontecer. Eu estou falando para mim mesmo ouvir. A centralidade dessa igreja é Jesus. Jesus é o centro dessa igreja. Jesus é o cabeça dessa igreja. Jesus é o dono dessa igreja. Jesus é o Senhor dessa casa. Ele é o sumo pastor da sua vida. E nós honramos a Jesus neste lugar. Sabe, ter a esperança da volta de Cristo nos purifica.
Porque sem essa consciência, as pessoas, elas vivem aqui na terra como se fosse a única vida que elas têm. Se não tem a esperança da volta de Cristo, elas vivem um dia de cada vez, como se fosse só aquilo. Mas a Bíblia diz que se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se nós pregarmos sobre a volta de Jesus, sabe o que vai acontecer? Nós iremos nos santificar, nós iremos nos preparar para esse tempo. Sabe, Jesus pode voltar hoje. Jesus, ele pode voltar agora mesmo, nesse exato momento, porque a Bíblia diz que será num abrir e fechar de olhos. A minha pergunta é: será que você está pronto? Será que você está pronto para esse encontro com o Senhor? Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Entenda, queridos, nós estamos em um mundo de mentiras, porque Satanás é o pai da mentira. O mundo ao qual nós estamos é um mundo de mentiras e meias verdades. E eu digo para você que as meias verdades é pior do que a mentira completa, porque a mentira completa, logo você descobre que é uma mentira, mas uma meia verdade, ela está camuflada. Só que Deus, Ele não lida com meia verdade. Deus lida com certezas e verdades. Fato é que Jesus constantemente dizia: em verdade vos digo. Sabe, nós precisamos ensinar a verdade para os nossos filhos antes que seja tarde, queridos. Precisamos ensinar, sabe, Bíblia para os nossos filhos. O que eu estou falando para você são coisas que eu e minha esposa, se nós fôssemos mais atentos, nós não teríamos passado o que passamos com a nossa filha mais nova. E o que nós passamos, você não precisa passar. Nós não fomos diligentes. Eu não fui macho o suficiente para tirar o celular da mão dela. Escute, eu não estou aqui pagando de bonzão. Eu estou revelando a minha vida para você, porque eu não sou homem de duas caras. Você vai me ver na igreja, o mesmo Silvio que você vê na rua, na fila do banco, na fila do supermercado. Eu não tenho duas caras. E o que eu passei, você não precisa passar. Seja homem o suficiente para entender o momento certo de impedir algumas coisas de acontecerem, para que você não sofra o dano mais tarde. Nós precisamos ensinar a Bíblia para os nossos filhos. Precisamos ensinar para as pessoas que existe uma bendita esperança. Precisamos ensinar que existe um destino maravilhoso pela frente. Precisamos ensinar essas coisas, porque o diabo, ele quer trazer tristeza. O diabo quer trazer opressão ao coração das pessoas, e principalmente ao coração dos filhos dos crentes. O diabo, ele fará de tudo para oprimir as pessoas e para tirar delas a expectativa do céu. Sabe o que o diabo quer fazer? Sabe como que o diabo tira a expectativa do céu dos crentes? Iludindo elas com aquilo que elas têm aqui. Ficam tão encantadas com a bênção. Ah, meu Deus, Deus me abençoou. Comprei um apartamento, comprei mais 10 para alugar. Estou investindo aqui, estou fazendo acolá. E aí está vivendo o mundo como se aquela coisinha fosse o mundo dela. Perdeu a expectativa do céu. É o diabo trabalhando nessas coisas. Mas eu estou aqui para lembrar você daquilo que está escrito. Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora. Você pode ficar de pé. O Ministério de Música pode subir, por favor. Oh, aleluia. Sabe, queridos, escute apenas o que eu vou dizer para você. Hebreus 10:37 diz assim: pois em breve virá aquele que está por vir, e não atrasará. Em breve virá aquele que está por vir. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse verdadeiro, eu não teria dito isso para vocês. Eu estou indo para lá preparar lugar, mas eu voltarei para buscá-los. E esse texto está falando exatamente disso. Pois em breve, diga em breve, em breve virá aquele que está por vir. Aí
tem um ponto e vírgula. Significa que aquilo que vai ser falado aqui está baseado naquilo que já foi dito. E diz: não se atrasará. Ei, Deus não vai atrasar. Ei, Deus não vai atrasar. Ah, está demorando. Não. Deus está pacientemente esperando algumas coisas caírem no coração das pessoas. Fichas caírem. Sabe o texto que nós começamos esse culto? Diz: até que Ele venha. Diga: até que Ele venha. Talvez você que está aqui pela primeira vez, ou tem vindo aqui algumas vezes, mas ainda não se decidiu por Jesus, ouviu tudo isso e se acha indigno de ir para o céu quando Jesus voltar. Eu só quero lembrar você que em um momento da história, Jesus disse: está consumado. Quando Jesus disse está consumado, significa que Ele pagou a sua dívida com o pecado e te tornou apto para ser um cidadão do céu. Ah, eu não sou digno. Não é você que se faz digno. A Bíblia diz: todos quantos o receberam, Deus os tornou dignos de serem feitos filhos de Deus. Está consumado significa que o julgamento se foi, mas o sacrifício ficou. O que nós vamos celebrar hoje é o sacrifício, porque o sacrifício gerou um resultado, gerou um crédito. O sacrifício é eterno. O julgamento acabou no dia, mas o sacrifício ficou como um memorial de que tudo que Jesus tinha que fazer, Ele fez e fez bem feito. Talvez você não se sinta digno, mas se você entregar a sua vida a Jesus, Ele te torna digno. Ah, mas o meu passado. A Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, tudo se faz novo. Nos tornamos uma nova criatura. E o nosso passado, todo enlameado com o pecado, ele é lançado no mar do esquecimento, e nem Deus lembra mais. O que isso me mostra? Que há uma graça e uma misericórdia de Deus tão abundante sobre as nossas vidas, que Ele não leva em conta todo o erro que nós cometemos. O que Ele leva em conta é um coração arrependido, para que Ele possa manifestar a sua justiça. Feche seus olhos. Eu quero falar com algumas pessoas específicas aqui, todos de olhos fechados. Queria todos de olhos fechados nessa hora. Talvez você é essa pessoa que se sente assim indigno, que se sente, foi falado tanto da volta de Jesus, de que a igreja será arrebatada, de que coisas novas e melhores estão nos aguardando, e talvez você se sinta indigno de viver essa realidade. Mas entenda, é Jesus que te torna digno de viver essa realidade a partir de uma entrega. E lá em Salmos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Tudo começa com uma entrega, e Ele faz. Quando você entrega, Ele faz. Você entrega, você confia, e Ele faz. O que eu estou falando para você aqui é que talvez você tenha tentado tantas coisas sem êxito, sem sucesso, mas Jesus já nos alertou e Ele disse: sem mim nada podeis fazer, nada podemos fazer sem Jesus. Permaneça de olhos fechados, apenas escute o que eu estou falando. Sem Ele nada podemos fazer. Sabe, é como aquele cachorro que corre atrás do rabo. Todo mundo está rindo e ele nunca alcança seu objetivo. Esta é a realidade de qualquer pessoa sem Jesus. Ela vai ter tentativas frustradas, não vai ter êxito naquilo que ela empreender, porque é só Jesus que pode dar a ela um caminho seguro. Só Jesus pode fazer isso. E esse Jesus, Ele disse algo tão maravilhoso, tão maravilhoso. Ele disse: venham a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso para as suas almas. E pode ser que você seja essa pessoa que está vivendo essa realidade de uma vida tão cansada, tão estafada, uma vida sem sentido, vazia, uma vida sem propósito. Então escute o Senhor falando com você nessa noite: venham a mim os cansados, os sobrecarregados, eu vos aliviarei e eu vos darei descanso para as suas almas. Tem descanso para você nessa noite. Mas tudo começa com uma entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que depender dele, tudo Ele irá fazer.
E aquele que irá começar uma boa obra na sua vida, com certeza irá completá-la. Mas tudo começa com uma entrega. E a sua entrega agora, nesse momento, ela pode ser apenas um sinal com a sua mão. Você levantando a sua mão, eu vou identificar onde você está, e eu quero orar pela sua vida. E eu vejo mãos levantadas. Se você está percebendo seu coração acelerado e não sabe se é com você, eu digo, é claro que é com você. Você está no lugar certo. Jesus disse: venham a mim os cansados, os sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Mas tudo começa com uma entrega, e uma entrega é apenas um sinal com a sua mão, dizer: eu quero isso para a minha vida, eu quero esse alívio, eu quero esse descanso, eu quero esse consolo, eu quero isso para mim. Tudo que você precisa fazer agora é apenas levantar uma de suas mãos. Eu vejo mãos levantadas. Se há mais alguém, levante sua mão. Não deixa a vergonha roubar aquilo que Deus quer te dar. Vejo várias mãos levantadas. Se o seu coração está acelerado, é porque Deus está movendo coisas dentro de você. Não impeça aquilo que Deus quer fazer. Essa é a noite de Deus para você. Essa é a noite de uma mudança na sua vida. Mas tudo começa com uma entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Você que levantou sua mão, venha para cá, eu quero orar com você. Vença a barreira da vergonha, pode vir, venha mesmo. Não deixe a vergonha roubar aquilo que Deus quer te dar. Venha para cá, eu vou esperar você. Oh, aleluia, pode vir. Venha mesmo. Você que está aí, sabe, queria um turrão, está vendo pessoas vindo, pois vem também. Se você é essa pessoa, entende, será que é comigo? Aproveita o fluxo e vem junto. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Oh, glória a Deus. Se houver alguém na galeria, pode descer, nós esperamos, não tem problema. Tem mais gente vindo, pode vir. É o momento principal do culto, é esse. Não tem momento mais precioso do que esse. Não tem, não tem. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu falar com vocês, olhem aqui para mim, por favor, vocês que vieram à frente. Sabe, queridos, não existe coincidência no reino de Deus. Deus trabalha intencionalmente, de propósito. Olha aqui para mim, Deus trabalha de propósito, Ele é intencional. Estar aqui começou tudo no coração de Deus primeiro. Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, em qualquer outro culto, em qualquer outro momento, mas Deus atraiu vocês para este lugar nessa hora, porque Deus estava interessado em mudar a história da vida de vocês. E eu queria convidar vocês que vieram à frente a curvar a cabeça, repetir uma oração bem simples comigo, que toda a igreja vai repetir a mesma oração, se identificando com vocês. A igreja estenda as mãos para cá, mas vocês que vieram à frente, repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra e eu entendi que sem você eu nada posso fazer. Portanto eu decido entregar a minha vida totalmente em tuas mãos, na certeza de que aquilo que eu preciso, o Senhor fará. A partir de hoje, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por cada uma dessas vidas que vieram à frente. Eu sei que hoje uma nova história começa em suas vidas. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Eu declaro que todo o passado atrapalhado, todo o passado de confusão, todo o passado que tem amarrado eles em situações de perdição, é quebrado hoje em nome de Jesus. E eu declaro o novo de Deus se estabelecendo em suas vidas, em suas famílias. E declaro que tudo aquilo que eles tocarem a mão será abençoado, e que a alegria do teu Espírito e a paz que excede todo entendimento inunde o coração deles agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, olhem aqui para mim, vocês que vieram à frente, vocês ganharam hoje um grande presente. Vocês ganharam uma família que quer amar e cuidar de vocês. E eu queria que vocês que vieram à frente, sabe, só conhecessem a família de vocês. Dá uma viradinha para trás, por favor. Dá uma viradinha aí. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família da fé. Sejam bem-vindos à família Verbo da Vida. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus.